Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais um encontro com a Palavra. Este programa é parte de um estudo de todos os livros da Bíblia que começou com o livro de Gênesis e já nos trouxe quase ao final do Novo Testamento. Nos 2 últimos programas fizemos uma introdução às cartas do apóstolo Pedro. Agora estamos prontos para iniciar o seu estudo. Ouça com atenção como Pedro inicia sua primeira carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Fica claro logo no início desta carta que Pedro estava escrevendo para judeus cristãos espalhados por toda a região da Ásia Menor. Assim como Tiago e o autor do livro de Hebreus, Pedro também estava escrevendo para judeus seguidores de Cristo. Você está lembrado que Paulo foi chamado para pregar aos gentios ou ao mundo não judeu? Pedro, por outro lado, escreveu para os crentes judeus. Ele foi chamado para pastorear crentes messiânicos judeus. O seu ministério, portanto, era voltado principalmente aos crentes judeus. Observe que na introdução das cartas gerais de Tiago, Pedro e aos Hebreus, nós encontramos palavras de consolo para pessoas que estavam sofrendo. As pessoas para quem estas cartas foram escritas estavam sendo perseguidas. Pedro estava escrevendo de Roma, onde os cristãos estavam sendo perseguidos. Ele sabia que a perseguição iria piorar e se espalhar, inclusive, para as províncias onde seus leitores estavam vivendo. A primeira geração da igreja sofreu muita perseguição. Na verdade, durante os primeiros 3 séculos da história da igreja, ser seguidor de Jesus Cristo era ilegal. Isso explica por que nas cartas de Pedro, Tiago e do autor de Hebreus há tantas palavras de consolo para os que sofrem. Francamente, creio que a chamada teologia da prosperidade não é bíblica. É simplesmente impossível ler as cartas gerais e enquadrá-las dentro desta teologia da prosperidade, que afirma que se Deus realmente está abençoando você, se você está dentro da vontade de Deus, então, além de você ser liberto do sofrimento, da perseguição e adversidade, você também será saudável e rico, porque Deus quer que seu povo prospere. Isso não se encaixa no que lemos nas cartas gerais, na história da igreja, nem na realidade de tantos seguidores de Cristo que foram mortos por causa de sua fé desde a Segunda Guerra até agora, um número superior ao número de mortes de cristãos nos 2000 anos de história da igreja. Poderíamos sintetizar a mensagem da primeira carta de Pedro na frase "continue olhando para cima". É isso que Pedro prega para aqueles que sofrem sabendo que vão sofrer mais ainda. Ele abordou a questão do sofrimento 14 vezes e tentou encorajar e confortar os que estavam sofrendo.
A palavra de Pedro não tinha nada a ver com a teologia da prosperidade. Ao invés disso, ele trouxe revelações maravilhosas sobre a razão de Deus permitir o sofrimento. Quando estudamos o livro de Jó, apresentei uma lista de 30 razões pelas quais Deus permite que seu povo sofra. A carta de 1 Pedro era um dos textos bíblicos usados para aquele estudo. Nos versículos 6 e 7, no primeiro capítulo desta carta, Pedro escreveu: Nisso exultais, embora no presente por pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Neste pequeno trecho, Pedro apresentou duas razões por que Deus permite que seu povo sofra, se necessário. Alguns sofrimentos só acontecerão na sua vida porque Deus acha necessário que você passe por eles. Já vimos isso no livro de Jó, que o sofrimento não vem diretamente de Deus, mas passa pela permissão dele. Satanás teve de obter a permissão de Deus para afligir Jó. Foi isso que Jesus quis dizer em João 10, versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. Quando ele passava a noite em campo aberto com suas ovelhas, tudo que chegasse até elas passava antes por ele. Por isso era costume dos pastores construir um pequeno cercado usando pedaços de madeiras, troncos de árvores, pedras ou qualquer outra coisa que encontrassem. O pastor se deitava à frente da porta e dizia: Eu sou a porta. O cercado era construído de tal forma que não permitisse às ovelhas sair nem passar por cima do pastor, e também nenhum animal poderia entrar, a não ser que passasse por cima dele. Esta linda metáfora ensina que não há problema que chegue até nós que não tenha passado pelo pastor antes. Esta é a metáfora que Pedro nos apresenta. Quando você passar por uma provação, tenha certeza de que Deus a considerou necessária e permitiu que ela chegasse a você. Outra questão a respeito do sofrimento é que, conforme Pedro disse, a aprovação acontece por um breve momento. O sofrimento é temporário. Alguns tipos de sofrimento não duram para sempre. A principal explicação de Pedro para o sofrimento é de que a sua fé é mais preciosa do que o ouro. O ouro é um metal precioso purificado através da prova do fogo. Para Deus, o que mais importa em você é a sua fé, o seu crescimento e seu desenvolvimento espiritual. Talvez você não esteja se importando se vai ou não crescer através desta experiência, mas Deus está. Assim como o ouro é purificado e se torna mais precioso através do fogo, Deus permite certos acontecimentos na sua vida para que sua fé seja purificada e você cresça espiritualmente. Deus está interessado em purificar sua preciosa fé. Esta é a explicação que Pedro deu no primeiro capítulo de sua carta. Quando Pedro falou sobre salvação, ele abordou duas questões que foram tratadas por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Uma delas é o novo nascimento, mencionado várias vezes nas Escrituras, e a questão da eleição. Creio na eleição, mas na maioria das vezes esta questão levanta mais dúvidas do que respostas. Um dos meus professores costumava dizer que a questão da eleição é um segredo da família, do povo escolhido, que não deve ser comentado na frente de incrédulos. Não entendo como alguém pode ler a Bíblia e ainda assim não acreditar na eleição. Assim como o novo nascimento, a eleição é pouco mencionada na Bíblia e, por isso, não existem tantos versículos bíblicos que podem ser usados como prova dela. Não conheço outra definição para a palavra eleito e, mesmo assim, ainda que houvesse apenas uma referência à eleição da Bíblia, eu creria nela. A eleição pode não ser muito mencionada, mas pode ser encontrada na introdução da carta de Pedro. Entretanto, em todo o Velho Testamento existem provas dela. Quando Pedro começa a falar sobre a salvação, ele comenta que, apesar de escrever sobre o assunto, tinha dúvidas quanto ao seu significado. Ele queria saber o que o Espírito de Cristo dentro dele estava tentando dizer. O Espírito Santo o mandou escrever sobre acontecimentos pelos quais Cristo passaria, o seu sofrimento e sua glória final. Ele se perguntava quando e para quem todas aquelas coisas aconteceriam. O Espírito acabou falando que aquelas coisas não aconteceriam naquele tempo, mas muito mais tarde. E agora, finalmente, essas boas novas têm sido amplamente anunciadas para todos nós no mesmo poder do Espírito Santo que falou com eles. Este é um assunto tão maravilhoso que até os anjos nos céus gostariam de anunciá-lo. Que revelação maravilhosa, hein?
Séculos antes, tantos profetas anunciaram a salvação que foi pregada no dia do Pentecostes, que já vinha sendo pregada 500 anos antes dos apóstolos e há quase 2000 anos depois deles. Aqueles profetas não entendiam aquilo que profetizavam sobre salvação. É interessante observar que quando eles escreviam, mesmo fazendo no poder do Espírito, eles não entendiam sobre o que estavam escrevendo. Pedro está falando que a salvação anunciada pelos profetas através da palavra de Deus já foi cumprida. No Evangelho de João lemos que Jesus disse: Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Não existe trabalho solo no reino de Deus. Se você semear e não colher, outra pessoa vai fazer a colheita daquilo que você plantou. E quando você colher, lembre-se que alguém semeou o que você está colhendo. Às vezes acho que temos uma visão histórica muito curta e não consideramos o número de pessoas que morreram para que nós pudéssemos usufruir as bênçãos espirituais a que temos acesso hoje. Considere por um instante as Escrituras. Quando iniciamos esse curso, fizemos uma introdução e algumas considerações sobre a maneira como a Bíblia foi compilada. Um estudo sobre como foi organizada a Bíblia nos deu uma dimensão mais apurada, vamos dizer assim, do sacrifício que pessoas fizeram para que hoje você e eu tenhamos a Bíblia como temos. Esta mesma perspectiva histórica com respeito à salvação nos mostrará que devemos muito a muita gente. Muita gente que deu a vida exatamente para que pudéssemos ter a palavra hoje. Se hoje é tempo de colheita, devemos nos lembrar que muita, mas muita gente sofreu para semear a semente, para que você e eu tenhamos a colheita que temos. Bom, infelizmente o meu tempo acabou, mas antes de encerrar o programa de hoje, eu quero mais uma vez lançar um desafio. Lançar um desafio para que você leia estes versículos do capítulo 4 do Evangelho de João, nos quais Jesus fala sobre colher o que outros cultivaram. Depois, eu gostaria que você agradecesse a Deus por você viver nesse período da história, que é um tempo de colheita, é um tempo de muitas bênçãos espirituais. Aliás, eu diria, bênçãos espirituais sem precedentes. Somos grandemente abençoados por Deus hoje. Estamos vivendo um momento maravilhoso de colheita, graças a muitos que deram a própria vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu pergunto mais uma coisa. Nós estamos realmente amando ao Senhor Jesus como devemos amar? Pense nisso e até o próximo encontro com a palavra, quando estudaremos mais da maravilhosa palavra de Deus e aprenderemos mais sobre as cartas do apóstolo Pedro. Então até o próximo programa e que Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.